Olá, minha irmã, olá, meu irmão. Prosseguindo na síntese dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. O que Jesus quis dizer sobre bem-aventurados os puros de coração? Venha comigo, siga-me e vamos ver, nessa síntese, os itens que este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Até já. Então, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, nós temos os itens: deixai vir a mim os pequeninos, pecado por pensamento e adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas, escândalos, cortar a mão. Instruções dos Espíritos: deixai vir a mim os pequeninos, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Então, seguindo no Evangelho, vamos para o primeiro item: deixai vir a mim os pequeninos. Nesse primeiro item, nós temos duas passagens que Jesus nos diz, ou que os evangelistas nos reportam. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está lá em Mateus. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Está lá em Marcos. Nesse item, deixai vir a mim os pequeninos, Jesus nos convida a irmos a Ele, a nos comportarmos com a confiança, com a simplicidade, com a sinceridade das crianças, dos pequeninos, né? Não nos comportarmos como crianças, mas no lado da moral, no lado da maldade, no lado da mentira, como as crianças, né, que são sinceras, que são francas, que são abertas, que estão sempre dispostas a ajudar, que estão sempre dispostas, né, a ouvir e sempre falam tudo o que lhe acontece, sempre falam toda a verdade, pois, como pequeninas, buscam proteção, buscam orientação, buscam aprendizado. Então, numa síntese do deixai vir a mim os pequeninos, né, para que nós não embaracemos aqueles que são sinceros, aqueles que se expõem, aqueles que buscam a simplicidade, a humildade, e são tranquilos nisso, e sempre dizem a verdade, e não se preocupam com um falso comportamento, com fazer de conta para parecer que é o que na realidade não é. Então, temos de uma forma simples o deixai vir a mim os pequeninos, esta visão. Adentre mais no Evangelho, consulte mais a fundo. No outro item, pecado por pensamento e adultério. A palavra adultério aqui não deve ser considerada no sentido exclusivo da sua acepção, mas sim numa visão mais ampla, não apenas a traição entre companheiros, entre parceiros, mas sim qualquer falsidade, qualquer mentira, qualquer adulteração deve ser encarada como adultério. Deve ser encarada como uma transgressão às leis morais. Deve ser encarada como um prejuízo ao próximo. Então, qualquer adulteração, não apenas aquele entre casais, né, que deve ser encarada nessa fala de Jesus, mas qualquer adulteração, ou seja, o mal, maus pensamentos, a mentira, a falsidade, né, a agressividade através de palavras, através de pensamentos, tudo isso são adultérios. E aí, que consequências tem?
Quais são as consequências de um mau pensamento que não foi efetivado? Esse mau pensamento não foi materializado, não foi realizado, porque eu refleti e voltei atrás, falando não devo praticar o mal, ou porque eu não tive oportunidade, porque eu seria pego, eu seria visto e por isso eu não cometi o mal. E ficou apenas no meu pensamento. Se eu refleti, se eu voltei atrás e deixei de fazer, pela reflexão, pelo pensamento, por pensar a respeito e não praticar, realmente eu estou progredindo, eu estou avançando. Então, a consequência vai ser o quê? Continuar o aprendizado. Mas se eu não cometi, se eu não realizei aquele mau pensamento, apenas porque eu não tive oportunidade, senão eu faria, nessa situação, as consequências que eu recebo de volta são do mesmo naipe, como se eu tivesse efetivado aquele mau pensamento, como se eu tivesse realizado, porque eu apenas não fiz, porque no momento ali eu teria problemas graves, então eu fiquei com medo, mas eu queria fazer, e se eu pudesse eu faria. Então, aquele mau pensamento contido, porque eu tenho medo das consequências, é como se eu tivesse praticado. Agora, aquele mau pensamento que eu reflito, volto para o meu interior e não o faço. Por quê? Porque está errado. Opa, eu não estou preocupado com as consequências, e sim eu estou analisando moralmente se está certo ou se está errado. Então, quando eu não faço porque as condições não o permitem, porque eu tenho medo, é como se eu tivesse feito, porque aquilo ainda habita em mim. Então, logo, eu vou passar para as consequências como se eu tivesse praticado. As consequências morais, as consequências expiatórias. Um outro item que nós temos é verdadeira pureza em mãos não lavadas. Vamos ler alguns trechos, né, do Evangelho, as falas de Jesus. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo porque não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas o vosso interior, está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que estava por fora, não faz também o que está de dentro? Então, o Evangelho nos diz de forma clara e objetiva: tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso. Mas as coisas que saem da boca e vêm do coração, estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as corrupções. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Então, tudo que entra pela boca e desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso, são coisas naturais. Quer eu coma com a mão limpa, quer eu coma com a mão suja, sem lavar, tanto faz. Agora, o que sai da boca vem do coração. O que sai da boca vem de dentro de mim, vem do que eu sinto, vem do que eu penso. Então isso é que me faz imundo. Realmente, nós precisamos, se assim podemos dizer, limpar nossos pensamentos, limpar nossos sentimentos. Para quê? Para que tudo aquilo que falarmos seja positivo, seja focado no bem, focado no amor, focado na paz. É o que nos diz o item verdadeira pureza e mãos não lavadas. Vamos a um outro item, que é o item escândalos, cortar a mão. Onde Jesus nos diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que
tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face do meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Então, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, motivo porque não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo aquilo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, todas as más ações do indivíduo para com o indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesses casos, é o resultado efetivo do mal moral. Então, essa fala de Jesus, se tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti, é claro, é uma forma figurativa de falar, mas, na visão reencarnacionista que a doutrina espírita nos traz, é a lei de causa e efeito. Eu, através dos meus atos, se cometi escândalos com as minhas mãos, com os meus pés, com os meus olhos, com a minha palavra, eu já programo a próxima reencarnação para vir sem mão, para vir sem pé, para vir cego, para vir mudo, para vir com dificuldades de me expressar. Porque foi me expressando, foi vivendo no corpo físico normalmente, que eu cometi vários escândalos, que eu prejudiquei o próximo. Então, com isso, na lei de causa e efeito, na próxima encarnação, eu venho tolhido de toda essa liberdade para, com isso, iniciar o meu processo de reeducação, iniciar o meu processo de reparação dos erros cometidos, passar a ser responsável, corrigir as irresponsabilidades que eu cometi. Então, essas são as expiações que a doutrina espírita tão bem nos explica. E é a forma que a lei de causa e efeito traz para nos reeducar, não para nos punir, mas sim nos reeducar. E com isso, reparando o mal, voltarmos a praticar o bem, voltarmos a estar de bem com a vida, voltarmos a estar de bem com as leis de Deus. Outro item que nos traz, na parte instrução dos Espíritos, é deixai vir a mim os pequeninos. Disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça conhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que exerce em torno dela em seu benefício. Então, Jesus aqui no pequenino não se refere às crianças, mas sim às pessoas mais simples, às pessoas mais humildes e às pessoas também que passam por dificuldades extremas, como diz aqui, os fracos, os escravos, os viciosos, aqueles que estão passando por grandes dificuldades, porque através daí, indo a Jesus, ou seja, buscando o seu evangelho, buscando o seu amor e a sua paz, sentir-se-ão melhores e mais preparados para enfrentar o dia a dia. Então vale muito a pena a gente ler, este capítulo, este item do capítulo 8, para aprofundarmos mais. Como diz aqui, Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequenos seres, de passos vacilantes, com a confiança das crianças, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Jesus foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças de idade, mas sim os homens de boa vontade. Então vamos a Jesus. Sejamos humildes, portemo-nos como os pequeninos, não tenhamos medo.
Vamos ao Evangelho, vamos à doutrina espírita. Vamos, pois ela vai nos libertar de nós mesmos. Ela vai nos libertar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Um outro item é: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Está lá na instrução dos Espíritos, do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Aonde, de forma sintética, podemos dizer, quando a aflição não é consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte nada mais são do que os efeitos da lei de causa e efeito. Ou seja, o que eu estou sofrendo nesta vida, a dor que eu estou vivenciando nesta vida, ou teve causa nesta mesma reencarnação, ou em reencarnações passadas, conforme falamos no capítulo 5. Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Nas reencarnações, é lançado um véu sobre os nossos atos passados, para que com isso pratiquemos o livre-arbítrio. Entretanto, nos aponta o caminho a dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras de Jesus, né? Que assim podemos traduzir: somos sempre responsabilizados naquilo que agimos de forma irresponsável, que formos irresponsáveis. Então toda dor que eu tenho hoje tem causa em males que eu causei no passado, em falta de responsabilidade que eu causei no passado. E o que eu tenho que fazer agora? Trabalhar para corrigir, trabalhar para refazer. Eu estou num processo de reeducação. Eu estou num processo de reerguimento através das ações corretas. Então, reflitamos sobre isso. Deus não pune. Deus nos educa. Deus nos dá infinitas novas oportunidades de refazermos aquilo que fizemos mal feito. Então, aprofundemos no capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Espero ter sido útil a vocês. Então, até a próxima semana. Minha cara irmã, meu caro irmão. Uma ótima semana a todos. E muita paz.